Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. A aula número 10 do 7º ano é a que iremos desenvolver hoje. E o tema da nossa aula é Reforma Protestante, os primeiros reformadores e luteranismo. Os objetivos da aula de hoje são determinar as atitudes da Igreja que causavam questionamentos aos próprios integrantes do clero, identificar os primeiros reformadores, enfatizando Martinho Lutero como precursor da doutrina luterana, distinguir as principais características da doutrina luterana, comparar a doutrina católica com a doutrina luterana e também apontar os grupos apoiadores da reforma e seus interesses. Para a aula de hoje, os materiais são livro didático principalmente, mas demais que vocês tenham, caderno para fazer as anotações, assim como lápis, caneta e borracha. Então, nas últimas aulas, segundo o Zezinho, a gente viu o quanto as pessoas estavam mudando a sua forma de ver o mundo, por meio das artes e também da ciência, da literatura, dos livros. A partir de agora, vamos ver como a fé delas foi abalada e ressignificada por meio dessas novas visões de mundo ali do Renascimento. Então, primeiro, o importante conceito vem a questão da reforma. O que é a reforma? Qual é o conceito? Reforma é corrigir, atribuir uma forma melhor, uma nova organização, uma nova forma. Percebam numa casa, quando aqui está demonstrando uma reforma, a estrutura em si fica a mesma, porém tudo que estava ruim foi melhorado. Então, nesse sentido, o conceito de reforma. Na reforma protestante, nós temos uma mudança por parte da igreja, mas a estrutura em si ficou a mesma. Protestante por meio daqueles que lutaram ao lado de Lutero, eram chamados de protestantes, por isso o termo. Mas vamos lá. Professora, a igreja precisava de reforma? O que tinha de errado? Então, ela precisava sim, pois algumas atitudes dos clérigos da época, ou seja, das pessoas da igreja, iam contra o que se pregava como o correto. Vamos conhecer algumas dessas ações que eram feitas por parte das pessoas integrantes do clero, mas iam contra o que eles mesmos falavam como certo. Vendas da igreja. Então a igreja ela estava enriquecendo muito, porque ela vendia as indulgências, que era o perdão dos pecados. Era um documento em que você dava um dinheiro para a igreja e a igreja dizia que os seus pecados foram perdoados. Havia a venda de cargos eclesiásticos, ou seja, para se tornar um padre, bispo, arcebispo, entre outros, você pagava um valor para a igreja e não quer dizer que você tinha o dom para seguir nessa carreira religiosa. E também tinha a questão da venda das relíquias, que eram pedaços de madeira que eles diziam que era da cruz de Cristo, que era da Arca de Noé, penas do Espírito Santo, entre outras inúmeras relíquias que acreditavam as pessoas ao comprar estariam mais próximas de Deus. Então o alto clero, ele vivia no luxo, mas se a gente for pensar, eles pregavam a ideia de Cristo. E Cristo não tinha muito pouco, e ainda o pouco que tinha ainda distribuía para aqueles que nada tinham. Então, aí é uma grande divergência. Coloquei para vocês uma imagem, um desenho da época mais ou menos, e uma frase ali, quando a moeda tilintar, a alma vai para o céu. Então, a partir do momento que você pagar para a igreja, uma alma vai para o céu. Você vai lá, assinar um documento, eu quero que a alma do meu avô vá para o céu. Vou lá, vou pagar e, consequentemente, tendo esse documento, é certeza que ele está lá no céu. Será? Práticas burguesas condenáveis. A burguesia, que era aquele grupo de comerciantes que pagavam para fazer quadros deles, eles estavam extremamente descontentes com a igreja.
Por quê? Porque a igreja prejudicava as atividades bancárias e comerciais que eles ganhavam dinheiro com isso. Quais eram? Proibiram a usura, que é quando eu empresto um dinheiro, mas na hora de você me devolver, você vai ter que pagar uns juros por isso. Eu emprestei R$100 para você, mas na hora de você me devolver, pode ser daqui 2, 3 meses, parcelado, ao todo você vai me devolver R$120. Então, esse a mais, esse juro, essa usura, era proibido. E outra coisa que eles proibiram, a Igreja Católica, o lucro excessivo. Ou seja, eles diziam que tinha que vender por um preço justo, não podia vender por um preço superior. Então essa história de, eu produzi uma camiseta, essa camiseta me custou R$50, eu vou cobrar 100, isso não pode, tem que ser um preço justo, R$60, enfim. Então, nesse sentido, a igreja causava esse certo descontentamento por parte dos burgueses. Mas, em relação a estas situações de dentro da igreja, pessoas da própria igreja passaram a criticar. Quais ações que eram criticadas? A venda de indulgências, como falei anteriormente, a opulência do clero, isso quer dizer o luxo que vivia o clero, principalmente o alto clero. E ainda defendiam o confisco dos bens da igreja, ou seja, tira todos esses bens da igreja, redistribui para as pessoas que estão vivendo na miséria. Quem são os primeiros críticos? Nós temos John Wycliffe, no século XIV da Inglaterra, e o Jan Hus, do século XV da Boêmia. São os dois primeiros a criticar. E entendam, eles eram da Igreja Católica, eles faziam parte do clero, mas já estavam vendo coisas negativas que estavam sendo feitas ali pela igreja. Professora, mas você é contra a igreja? Não. Por quê? Porque eram as pessoas que estavam agindo errado. A ideia em si, a filosofia em si, estava tudo ok. Essa história de pregar a vida de Cristo para as pessoas, de pensar na questão de compartilhar, tudo ok, viver em paz, beleza. Mas a questão de que eles falavam uma coisa, mas viviam outra, já é algo para se questionar. Outro importante crítico da igreja, nós temos um monge alemão chamado Martinho Lutero. Em 1517, ele passou a pregar que fiéis não precisavam dos padres para interpretar a Bíblia e que a fé bastava para se salvar. O que isso quer dizer? Ele dizia que acabou essa história de que a missa é rezada em latim, a Bíblia está em latim, são poucas pessoas que sabem ler e escrever em latim. A Bíblia tem que estar na língua nacional, o culto tem que ser rezado na língua nacional. As pessoas têm que interpretar a Bíblia, ler o que está lá, para então, por meio da fé, do acreditar, é que elas vão conseguir a salvação, ou seja, elas irão para o céu. Então, esta era a ideia de Martinho Lutero. Mas lembrem-se, Idade Média, ali, período que estamos, as missas, o padre rezava de costas, rezava em latim. Ele quem lia a Bíblia e dizia o que era permitido e o que não era. Então, não era algo da pessoa, não fazia a pessoa pensar, usar a razão. Outra situação, o início da reforma. Reforma essa iniciada tendo como precursor Martinho Lutero. Ela vai iniciar na Saxônia, que é a atual Alemanha, em 1517. Então, o Lutero ele vai se revoltar. Por quê? Porque estão vendendo indulgências, perdão dos pecados, que foi autorizado pelo Papa Leão X, com o propósito de arrecadar fundos para reconstruir a Basílica de São Pedro. Até hoje, lugar de peregrinação de vários católicos. Então, ele se revoltou. Poxa, está tirando dinheiro do povo que já está sofrendo fome, miséria, para construir um palácio enorme? Então,
ele vai criar as 95 teses. Ele vai apresentar elas em Wittenberg e ele denuncia a venda de indulgências e critica o comportamento do clero e do Papa. Vai ter Papa que vai ter família, embora exista o celibato, né, que o Papa, padre, não pode casar. Vai ter Papa que vai para a guerra, padres também envolvidos em corrupção. Então, tudo isso ele vai lá e vai denunciar. Aí há uma ruptura do Lutero com a igreja. Então, até eles chegaram a ler as 95 teses, estudaram em encontros, debates teológicos, mas refutaram, ou seja, deixaram de lado as 95 teses. Chegaram a mandar uma bula papal, que é um documento, para o Lutero ameaçando de excomungá-lo, ou seja, expulsá-lo da igreja, caso não retirasse essas 95 teses. Mas ele manteve-se firme, porque ele não concordava com essa situação. Então, ele queima essa bula papal, esse documento feito pelo Papa em praça pública. Consequentemente, aí há o símbolo da ruptura do Lutero com a igreja e, de fato, o início da reforma protestante. Na Confissão de Augsburgo, em 1530, foi um documento, ocorreu a confecção de um documento que formalizou a doutrina luterana em 530. Defendia os seguintes pontos. Então, a salvação, para eu conseguir a minha salvação, ir para o céu, para Deus, junto de Deus, eu teria que ter fé. Ele rejeitou a hierarquia eclesiástica, ou seja, a questão do Papa mandar em tudo. Não tem essa hierarquia. Todo mundo é igual, os pastores são iguais. Todo crente, ele é livre para interpretar a Bíblia. Eu vou ler e fazer a minha interpretação. Então, eu não preciso de um padre, um sacerdote para mediar, para ler para mim e dizer o que é para eu fazer. Acabou com o celibato dos padres, tanto é que nas igrejas protestantes o pastor tem família. Então, o celibato é não ter família, não ter esposa, filhos. Manteve 2 sacramentos apenas, o do batismo e a Eucaristia, lembrando a ceia do Senhor. E o idioma dos cultos, ele deixou de ser o latim, como era anteriormente ali da religião católica, em que o padre até rezava de costas, e passou a ser a língua nacional para que as pessoas entendessem o que estava sendo falado e interpretassem. Até eu fiz para vocês uma comparação. Então, as bases da fé dentro da doutrina católica. O que é a base? O que está na Bíblia, que deve ser interpretada pelo sacerdote, e a tradição da igreja. Tudo que foi feito desde sempre é verdade e pronto. Na doutrina luterana, não. A Bíblia, ela é a fonte da verdade, é a base da minha fé. E ela deve ser interpretada por mim. Portanto, ela tem que estar na minha língua. A salvação. Para a doutrina católica, ela se dá pela fé e pelas boas obras. Então, tem que fazer coisas boas. Dar o pouco que eu tenho para os outros, era o que a igreja não fazia, né? Tratar os outros bem, enfim. Aí existe a questão do livre-arbítrio. Eu posso fazer o bem, eu posso fazer o mal, mas as consequências são minhas. Já no caso da doutrina luterana, se dá pela fé. Então, eu tenho fé e a graça de Deus. Deus me predestinou a seguir esse caminho. A teoria da predestinação é muito forte, principalmente no calvinismo, que a gente vai debater posteriormente. No caso dos sacramentos, na doutrina católica nós temos 7. O batismo, a confirmação, também chamado de crisma, eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. E no caso da doutrina luterana, ficaram 2, o batismo e a eucaristia. Já no caso da missa, o culto, como eu falei para vocês, dentro da doutrina católica, ela era rezada em latim. Depois da reforma, ela passou por algumas alterações, mas até então era essa a maior crítica.
E no caso da doutrina luterana era simples em língua nacional para que todos entendessem e pudessem fazer as suas interpretações, utilizar da sua razão para explicar e entender o que estava acontecendo. Quais grupos que adoraram essa ideia e por que eles acabaram apoiando a reforma proposta por Martinho Lutero? Os nobres, por quê? Porque eles viram aí uma maneira de tornar-se independente da igreja e ainda a possibilidade de confiscar as terras e os bens da igreja, do clero. Porque lembrem-se, até quando a gente fazia aquelas pirâmides sociais, tinha o clero, nobreza, servos, em que a igreja, de certa forma, estava ali ao lado dos reis, dos nobres, mas ainda tinha um poder superior, né? O poder espiritual, e deles era o poder temporal, que era inferior. Os camponeses. O que eles viram nessa nova doutrina? Uma possibilidade de se livrar dos tributos devidos ao clero. Lembrem-se, um dos principais, o tostão de Pedro, o dízimo, né? 10% da produção eles tinham que passar para a igreja, fora outros. Então era uma maneira deles reduzirem esses custos que eles tinham. E a burguesia, poxa, aí ela viu a possibilidade de seguir suas atividades sem a interferência. O lucro não era mais proibido, a usura não era mais proibido. Por quê? Porque eu sou predestinada a seguir assim, se eu tiver fé, interpretar a Bíblia do meu jeito, seguir aqueles ensinamentos, fechou, eu conquistei o céu. Pelo menos era mais ou menos isso a questão da doutrina luterana, era meio que libertador para esses grupos. Então, ainda para ajudar nesse processo de catequização, de certa forma, de novos adeptos do luteranismo, a arte foi importante. Então, o Cranach, o velho, nascido em Baviera, atual Alemanha, região da Alemanha também, é considerado o pintor oficial da doutrina luterana. Nesta obra aqui, Lei e Graça, ele representou a ideia da salvação pela fé. Percebam que tem ali o Moisés, né, em que ele recebe a tábua dos 10 mandamentos, Adão e Eva, tem 2 profetas com uma pessoa, tem mesmo a questão de Jesus Cristo, ele alcançando a salvação por meio da ressurreição. Então, neste sentido, a arte veio mostrar para as pessoas, tentar demonstrar ali de forma meio que física, vamos dizer assim, como que se dava a doutrina luterana. Você tem que ter fé, você tem que acreditar naquilo que está lá na Bíblia. Então, assim você conquistará a sua salvação. Ainda coloco para vocês a dica de um filme. Ele tem disponível no YouTube, de repente em algumas plataformas, é o filme do Lutero, que conta toda essa saga, né? Aqui coloquei para vocês uma sinopse, mas trata ali da questão das 95 teses, o tempo que ele foi perseguido, teve um rei que ajudou ele, ali protegeu ele de certas situações. Então é muito interessante e retrata um pouquinho, com mais detalhes, a aula de hoje, as informações que hoje nós discutimos. A reforma, ela não para por aqui. Na próxima aula, a gente vai ver as ideias do João Calvino e do calvinismo e do rei Henrique VIII, que, baseados na ideia de Lutero, eles criaram as suas doutrinas. O João Calvino com o calvinismo, o rei Henrique VIII com o anglicanismo. Então, nós iremos ver as modificações, as motivações que eles tiveram para criar essas suas doutrinas e as características semelhantes e outras nem tanto com o luteranismo e também com o catolicismo. Agora a gente vai para a atividade, espero que tenham prestado atenção, que as dúvidas, que as informações principais estejam anotadinhas no caderno. Bons estudos a todos, um abraço e tchau!